amma ba'du. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordioso, louvado seja Deus, Allah, aquele que conhece todas as coisas e sabe de tudo. Aquele que aperfeiçoou inúmeras coisas, aquele que quando decreta algo, basta dizer seja e é. Testemunhamos os testemunhos do sucesso, da felicidade nas duas vidas, e falamos que não há divindade digna de adoração, exceto Ele, Deus, o único, aquele que não possui sócios e nem parceiros. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre os seus profetas, mensageiros, sobre Muhammad, seus familiares, seus companheiros e todos os seus servos virtuosos, até o último dia. E que Deus nos livre da injustiça. Queridos irmãos, irmãs, vamos falar hoje, nesse grande sermão, que é o melhor dia de sexta-feira, sobre a Palestina querida. A Palestina ainda está sobre a ocupação dos sionistas agressores. A Palestina é a terra abençoada, a terra dos profetas e mensageiros, para quem nós, somos mais merecedores de todos os que afirmam segui-los, os profetas e mensageiros. Somos mais merecedores de Musa, de Moisés, do que somos mais merecedores de Jesus, de Isa ibn Maryam, do que aqueles falsos cristãos que desviaram suas palavras e se equivocaram na adoração. China, a mesquita de Al-Aqsa é a primeira das duas qiblas, a qual os muçulmanos voltavam para as rezas. É a terceira das mesquitas para as quais antes são atraídos e saem no caminho de Deus. É o local da ascensão, Al-Mi'raj, do nosso querido e nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicando a conexão mesquitas sagrada de Meca e Al-Aqsa de Palestina. Deus Todo-Poderoso disse: glorificado, glória àquele que levou o seu servo Muhammad à noite da mesquita em Meca para a mesquita de Al-Aqsa na Palestina. Abençoamos aqueles ao seu redor, para que possamos mostrar-lhe nossos grandes sinais. Na verdade, Ele, Deus, é o homem ouvinte, o que tudo vê. Queridos irmãos e irmãs, a questão da Palestina querida é uma questão de todos os muçulmanos, sem exceção. A Palestina é a herança dos antepassados, é a responsabilidade dos presentes. O Mi'raj, a ascensão de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a aliança de nossa vida, assim, foi conquistada pelos muçulmanos apenas 6 anos depois da morte do querido mensageiro de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E durante o califado do líder orientado e bem guiado, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, os muçulmanos governaram com justiça por muitos séculos, até mesmo com um grande combatente virtuoso e abençoado, conhecido como Saladino ou Salah ad-Din al-Ayyub, rahmatullah alayhi. Então, os cruzados a ocuparam e expulsaram os muçulmanos. Então, os cristãos britânicos ocuparam-na no século passado e entregaram-a aos sionistas irados, para que pudessem estabelecer um Estado para si próprios, na terra de outras pessoas. Eles declararam o estabelecimento do Estado de Israel no ano de 1367 da Hijra, ou migração do profeta, correspondente ao ano de 1948 depois de Cristo, ou do calendário gregoriano. E eles ainda aspiram expandi-la até atingir o rio Nilo no Egito e o Eufrates no Iraque, e na bandeira do seu estado há 2 linhas azuis, indicando que as fronteiras do seu estado vão do Nilo a Eufrates. Queridos irmãos muçulmanos e muçulmanas,
A nossa conversa, então, hoje, nesse nobre dia de sexta-feira, é sobre a querida e abençoada Palestina. Palestina cuja ferida sangra todos os dias. Sim, sangra todos os dias. Então, o que fizemos com ela? Essa é a pergunta. Qual o sacrifício que fizemos? O que realizamos em prol da nossa religião, de nossos irmãos, aqui ou na Palestina, ou para a Palestina? Nós somos unidos em prol do Islã ou desunidos? Numa altura em que os muçulmanos estão a ser mortos, vemos muitos muçulmanos, inclusive nós mesmos, a distrair-se com seus infortúnios, realizando festivais turísticos, torneios desportivos e concertos, como se os assuntos de nossos irmãos muçulmanos, não nos preocupassem. Queridos irmãos e irmãs, muçulmanos e muçulmanas, os sionistas irados não deixarão a Palestina, exceto através do verdadeiro jihad, o verdadeiro esforço no caminho de Deus. E não há resistência aos sionistas, exceto através do esforço no caminho de Deus. Deus Todo-Poderoso disse no Sagrado Alcorão: o esforço no caminho de Deus é prescrito para vocês. Embora não seja agradável para vocês, é possível que vocês amem algo enquanto for ruim para vocês, e desgostem de algo enquanto for bom para vocês. E Deus sabe e vocês não sabem. A bandeira do esforço verdadeiro, do jihad no caminho de Deus. Sim, o jihad foi hasteado na Palestina por alguns verdadeiros combatentes, mujahidin, e os muçulmanos irão provar a doçura do sucesso, a doçura e o sabor da vitória, inshallah, se Deus assim permitir, em vez da humilhação, da derrota e da podridão da alegada ou falsa paz. Mas e o resto dos povos, ou seja, de todos os povos, dos árabes e dos muçulmanos exclusivamente? Eles apoiam os combatentes da Palestina ou foram a causa de seu cerco e restrições? Vemos alguns dos próprios governantes e até mesmo cidadãos muçulmanos com negligência, silêncio, medo, incapacidade e avareza, exceto por algumas declarações tímidas ou pouca assistência enviada daqui ou dali. Isto e os países coloniais tirânicos que afirmam promover a falsa paz, combater o extremismo e o terrorismo e afirmam preocupar-se com os direitos humanos, não negam aos sionistas irados a ajuda que eles solicitam. Não lhes perguntam ou questionam sobre os crimes que eles cometem e não os culpam ou admoestam simplesmente pelos assassinatos, pelas injustiças e devastação. Em vez disso, os presidentes desses países ou os seus líderes e os seus delegados reúnem-se para apoiar os sionistas irados na usurpação da terra abençoada, a terra da Palestina, a terra monoteísta, a terra do Islã verdadeiro, e afirmam que querem paz enquanto ajudam o opressor, o usurpador. Queridos irmãos e irmãs, muçulmanos e muçulmanas, precisamos rever, sem dúvida alguma, a nossa situação e retificá-la. Deus disse: Deus não mudará a condição de um povo até que esse povo mude o que há a si mesmo, por dentro de si mesmo. Se queremos mudança, devemos nos mexer. Vemos covardia nas almas, implorando por soluções e atribuindo-as aos estados cruzados que não param de apoiar os sionistas e o seu Estado desde o seu estabelecimento até os dias atuais. Muitos dos líderes e cidadãos da nação e alegados combatentes tornaram-se de pouca fé, fracos,
em certeza, vendendo a verdade e a nação para benefícios pessoais ou próprios. Eles abandonaram o que Deus lhes ordenou no Alcorão Sagrado, no que diz respeito à preparação da força material e moral para o verdadeiro jihad no caminho de Deus, o esforço verdadeiro. E na questão da Palestina, eles seguiram os caminhos de iniciativas, organizações e reuniões que oscilam entre a direita e a esquerda com slogans, ou seja, uma falsa forma de secularismo, patriotismo, nacionalismo, bravismo ou ateísmo. Decisões são prometidas, mas não são cumpridas. Dizem, mas não agem. Denunciam, mas não resistem. Corações diversos e rostos diversos. Ainda estão perdidos na questão da querida Palestina, porque abandonaram o brilho, abandonaram o orgulho pela religião do Islã, abandonaram a honra, e muitos deles se juntaram aos sionistas irados e aos falsos cristãos, e as esperanças da maioria dos governantes muçulmanos foram depositadas em países que promovem a paz. Paz ou falsa paz? Que paz, depois de milhares de crianças, milhares de mulheres terem sido mortas sem culpa própria? Que paz, depois de dezenas de milhares de feridos, muitos dos quais ficam incapacitados para o resto da vida? Qual é a paz após a demolição das casas muçulmanas sobre as suas famílias? Qual é a paz quando as prisões judaicas sionistas estão lotadas de homens, mulheres e até mesmo crianças? Qual é a paz? Que paz existe quando eles penetram na nossa terra dia e noite e profanam a nossa fé? Qual iniciativa de paz, humilhação e normalização venderíamos à nossa terra abençoada e a nossa fé? Allahu Musta'an, Allah é o nosso socorredor. Ó queridos nobres, verdadeiros, muçulmanos e muçulmanas, o nosso Deus Todo-Poderoso diz, ameaçando-nos no Alcorão, advertindo-nos para tomarmos cuidado. Se vocês não se dispersarem, Ele, Deus, irá puni-los com um castigo doloroso. Se abandonarmos o verdadeiro esforço ou o jihad pelo caminho de Deus, Deus nos concederá uma humilhação que Ele não remova até que retornemos à nossa verdadeira religião. Se temermos a Deus, acreditarmos e seguirmos verdadeiramente o Alcorão e tomarmos os meios da vitória, Deus Todo-Poderoso, sem dúvida alguma, nos fornecerá uma saída e nos dará a vitória, o sucesso sobre nossos inimigos. E uma das maiores razões para essa vitória é alcançar a fé e o temor a Deus único, o Todo-Poderoso, unir a palavra na verdade, abandonar o conflito e a divisão, preparar o máximo de equipamento financeiro possível para ajudar aqueles que saíram no jihad, no caminho, no esforço de Deus, sacrificar nossos bens, dinheiro e nós mesmos. Essas são as razões para a vitória, para o sucesso, conforme o Alcorão Sagrado. Uma das maiores razões para a vitória de Deus, para nós, é apoiarmos sem dúvida alguma a sua religião, o Islã, ordenando o bem, recomendando o bem, que é certo, e proibindo o que é errado. Como o próprio Deus disse no Alcorão: ó vocês que acreditaram, ó fiéis, se vocês apoiarem a Deus, Ele certamente os ajudará e firmai os vossos pés e corações. E saibam mais, queridos irmãos e irmãs, que quem trair e não atender o chamado verdadeiro, um chamado simples do Adão, aquele chamado que é feito para a oração, as 5 rezas diárias, quem trair e não atender o chamado Hayya ala salah, venham para a oração, trairá o Hayya ala jihad, venham para o esforço, venham para o jihad. E quem não mantiver a sua reza, as suas orações, poderá perder todo o resto das ações.
Portanto, queridos irmãos e irmãs, se apoiem mutuamente. Ó muçulmanos, a mesquita de Al-Aqsa, na Palestina, mesmo que apenas com as suas orações, apoiem retidão e união. Se apoiarmos a Deus, estabelecendo sua religião na terra, apoiaremos nossos irmãos, sem dúvida alguma. Não podemos esquecer, se você apoiar a Deus, Ele vos apoiará. Os sionistas irados e malditos estão ansiosos por enganar a juventude muçulmana e tentá-los com tentações, com distrações, com novelas, com filmes, com jogos, etc, etc, etc. Eles estão entre os demônios da humanidade. Por isso, tomemos cuidado com o seu engano e conspiração, e tenhamos cuidado com o que nos beneficia na nossa vida e na nossa religião. Religião é viver ela no nosso mundo. Pedimos a Allah, a Deus único, e buscamos refúgio nele contra o mal da descrença, da hipocrisia. Buscamos refúgio em Allah, em Deus, contra os inimigos da nossa religião e de nossos irmãos. Pedimos a Allah para que não anule os nossos bons atos e nos dê o sucesso para os nossos irmãos e irmãs na Palestina, em Gaza, em todos os lugares. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com seus profetas e mensageiros, com Muhammad, familiares de Muhammad e seus companheiros, e todos aqueles que o seguem até o último dia. Queridos irmãos, lembramos o dito do profeta Muhammad: Marra Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi qabrain wa qala al-mustarih wal mustarah minhu. Uma vez, pela autoridade de Abu Qatada bin Rabi'a al-Ansari radiyallahu anhu, ele narrou que o nosso querido mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam passou por dois cortejos funerais, por dois mortos, e falou: al-mustarih wa al-mustarah minhu. Ele disse: este está em repouso, descansando, e este outro descansaram dele, repousaram dele. Então as pessoas olharam para o profeta e questionaram ele, perguntaram: como assim, ó mensageiro de Deus? O que seria? Esse está descansando, mustarih, está repousando, e aquele outro descansaram dele, repousaram dele. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam respondeu: o servo, a pessoa fiel, crente, será aliviado e repousará dos fardos e das dificuldades do mundo quando ele morrer, e irá até a misericórdia de Deus. Enquanto o outro servo imoral ou infiel, indecente, as pessoas serão aliviadas e repousarão dele quando esse servo morrer. Tudo irá descansar dele. Todo o mal que ele fazia para as pessoas repousam. O país descansa, as árvores e os animais, porque ele era um depravado na terra. Um dito correto que está no Muslim. Queridos irmãos e irmãs, a pergunta é: e nós? Quem será?
seremos o descansado, que vamos repousar depois de vários infortúnios nessa vida mundana, iremos para o verdadeiro descanso, para a misericórdia de Deus, para o prazer infinito, ou as pessoas da vida mundana, as árvores, os animais, irão descansar de mim, irão descansar de nós, porque nós estamos atormentando o ser humano. Esse dito é de extrema importância para nós nos corrigirmos todos os dias e tentar nós mudarmos para melhor e não esperar a mudança do outro, porque assim o mundo vai mudar e o sucesso vai vir para mim, para você, para ele e na Palestina, ou como disse os sábios virtuosos: Wallahu a'lam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين، اللهم أعزة الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين، أنت على كل شيء قدير. اللهم زدنا علما وتوفيقا وإيمانا يا رب العالمين. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Tenha perdão de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos corações, fortaleça a fé verdadeira em nossos corações, dê para nós conhecimento benéfico, abençoe o nosso provento, abençoe a nossa saúde, livre-nos de doenças. Ó Senhor dos mundos, cure nossos irmãos e irmãs, enfermos e enfermas em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, preserve nossos irmãos na Palestina e na faixa de Gaza e dê um sucesso para eles. Ó Senhor dos mundos, tenha misericórdia dos nossos irmãos que faleceram em todos os lugares, na Palestina, nessa guerra, nesse genocídio. Ó Senhor dos mundos, facilite para os nossos irmãos, livre eles do sionismo e da tirania. Ó Senhor dos mundos, une os nossos corações, a nossa comunidade, na palavra verdadeira, no La ilaha illallah. Ó Senhor dos mundos, abençoe os nossos lares, nossos filhos, nossas esposas, nossas mães. Tenha misericórdia dos nossos pais, aceite as nossas súplicas, as nossas rezas. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqim as-salat. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد